Olá, meu nome é Iana Calisto e esse é o Rotina na Quarentena. Bom, estamos começando mais um podcast. Na verdade, esse é o primeiro episódio do podcast. Nesse podcast você vai ouvir um pouco das rotinas das pessoas, de como está sendo a rotina das pessoas, essa quarentena, nessa pandemia, no meio dessa pandemia, preocupações, sentimentos, enfim. Estamos juntos nessa. Por isso, eu quero convidar todos vocês para ouvir a rotina dos meus amigos, minha rotina, para que vocês se sintam acolhidos e que vocês não estão sozinhos. Quer ouvir todo mundo? Então vem comigo. Bom, gente, antes mesmo da gente começar a ouvir os meus queridos amigos convidados do primeiro episódio do podcast, eu queria compartilhar também a minha rotina, meus sentimentos, minhas emoções com vocês nesse primeiro episódio. Então, para eles, eu elaborei algumas perguntas para eles responderem nos áudios e eu também vou responder, na verdade, essas perguntinhas. Bom, gente, a quarentena para mim tá sendo de muito aprendizado, além de muita questão com a minha saúde mental, né? Eu acho que é muito importante, eu acho que para mim fazer as coisas que eu gosto no dia a dia, fazer algumas produções da faculdade, para mim tá sendo muito fundamental porque eu tô ocupando a minha cabeça e não pensando totalmente, toda hora no coronavírus, porque isso afeta a gente, né? De alguma forma, nossos sentimentos vão sendo afetados por isso. Então, eu tento não trazer isso pro meu dia a dia. Então, eu me afasto um pouco das notícias de coronavírus, eu tento ver outras coisas, estudo coisas que me interessam, já que eu não tinha tempo antes, hoje eu tô tendo um pouco mais de tempo para isso, além também das minhas produções da faculdade. Então, na minha quarentena, ela tá sendo de muito aprendizado, assim, antes de tudo, sabe? Então, para mim tá sendo especial, mas ao mesmo tempo de questões muito de mim mesma, assim, de mim pra mim, sabe? Então, tá sendo diferente, assim, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. A minha rotina tá sendo cada dia é um dia. Eu tento fazer, claro, eu me planejo, né? Eu tenho até um quadro no meu quarto de planejamento de o que eu vou fazer todos os dias, mas o dia pode mudar. Muitas vezes aconteceu de que um dia eu tinha que fazer uma coisa, não deu certo, tive que mudar para outro dia, e é isso, sabe? Acho que a gente também não tem que ficar preso totalmente a um planejamento diário, que isso também afeta a nossa saúde mental, né? Então eu tento fazer o que dá. Claro que no começo da quarentena eu tava muito focada de que, nossa, eu preciso fazer, mas acaba que a gente a gente não tem controle totalmente. Por mais que a gente esteja em casa, a gente também não tem controle do nosso dia a dia, dos nossos sentimentos, do que a gente está sentindo. Então eu tento ir mais ou menos no que eu planejei, mas também no que eu posso. Sei onde é o meu limite. Então minha rotina tá sendo mais do dia a dia, do que for pra ser, será, assim, sabe? Então, também na minha casa eu tive um familiar que teve coronavírus, então a gente também teve que planejar nossa rotina de forma diferente. Então também coisas que acontecem, a gente não tem controle. Então também mudou muito nesse período da rotina. Então é como eu falo, cada dia é um dia, não tem uma rotinazinha de que tudo vai acontecer naquela hora, então é isso. E depois dessa quarentena, quando tudo isso passar, e que eu sei que vai, eu quero encontrar os meus amigos, eu quero abraçar os meus familiares que estou longe, enfim, eu quero viajar bastante, eu quero curtir a minha vida, porque eu acho que a gente também entende que nesse momento a gente precisou ficar afastado, mas que depois disso a gente precisa ser mais solidário um com o outro, ter mais empatia um pelo outro. Então eu também acho que vai mudar muita coisa depois dessa quarentena, espero eu de verdade. Mas eu estou bem otimista na questão de pós-quarentena. Eu acho que vai ser diferente a humanidade, assim. Mas no pós-quarentena eu quero muito, de verdade, sei lá, sair com os meus amigos, pra tudo, ficar bem e com saúde. Então, gente, agora vocês vão ficar com os meus amigos convidados do primeiro episódio do podcast. Eles vão falar para vocês também um pouco da rotina, das angústias, das emoções, dos sentimentos. Eles vão compartilhar com a gente o que eles estão sentindo nessa quarentena e como está sendo a experiência dessa quarentena. A primeira convidada é a Luísa, uma grande amiga minha, e agora a gente vai
saber um pouco de como está sendo a rotina dela nessa quarentena. Hoje é dia 22 de abril, é quarta-feira, e eu estou há uns 30 e poucos dias de quarentena. E a quarentena, pra mim, ela tá sendo um mix de sentimentos. Eu não consigo descrever com apenas um sentimento o que eu estou sentindo. Eu tento, a cada dia, me manter esperançosa, só ler notícias boas, ler notícias de pessoas que se curaram. Mas, assim, é difícil. É difícil porque bate um desespero, bate uma preocupação, bate uma ansiedade. E assim, começa com coisas pequenas, tipo, minha faculdade parou, e agora como vai ser? E vai aumentando. Daqui a pouco, tipo, a minha cabeça não para, ela começa a pensar em como tá o mundo. Honestamente, eu não consigo mais assistir jornal, porque só fala disso. E eu fico muito saturada de informação e isso tá me deixando muito ansiosa. Até bate um desespero, eu tô dormindo mal nessa quarentena, mas eu tento, dia após dia, me manter esperançosa, mas tá difícil. E assim, eu tentei manter uma rotina, porque falaram, né, que é bom manter uma rotina, mas eu confesso que eu não consegui mantê-la. A minha universidade parou totalmente, a Universidade de Brasília parou. Então, eu tentei continuar estudando por conta própria, mas eu confesso que eu não consegui. Então, tem dias onde eu sou extremamente produtiva, onde eu acordo cedo, faço um alongamento em casa mesmo, vou para frente do computador, estudo, vejo videoaula, faço cursos online. E, enfim, é um dia super produtivo. E tem dias onde eu não faço nada disso, onde eu acordo lá, tipo, já na hora do almoço e passo o dia todo vendo filme. Eu acho que a quarentena tá causando isso. É um pouco difícil a gente se manter produtivo, porque a gente não sabe o que pensar. A gente tenta ficar esperançoso, mas a gente não sabe o que vai ser do mundo. Então, às vezes, a gente acaba se dando ao luxo de ficar alguns dias sem fazer nada, o que eu também acho que é importante. E, assim, tá meio bagunçado. Tem dias que eu sigo rotina, tem dias que eu não sigo rotina, que eu fico só na cama, deitada. E assim, tá um pouco difícil. Às vezes eu penso, às vezes eu fico assim, meu Deus, quando isso vai acabar? Bate um desespero. Mas é isso. Acho que na maioria dos dias eu tento me manter esperançosa e eu tento falar, vai ficar tudo bem. E eu não vejo a hora disso acabar e de poder ver meus amigos. Eu acho que a primeira coisa que eu quero fazer é com certeza ver os meus amigos. E de verdade, eu acho que eu tô com tanta saudade até de trabalhar, porque o meu trabalho parou. Quero muito ver meus amigos e eu acho que essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Vou marcar com os meus amigos, vou sair pra dançar, vou em alguma festa, acho que vai ser assim a primeira coisa. E isso porque os meus avós não moram aqui, né, em Brasília. E aí a segunda coisa, eu vou dar um jeito de ir até Goiânia pra abraçar os meus avós, porque acho que eles são os que mais me preocupam. Porque minha mãe tá em casa, meus avós, grupo de risco, meu pai também tá em casa, então assim, os meus avós me preocupam muito, então eu vou ver os meus amigos que moram na mesma cidade e depois vou até Goiânia pra dar um abraço bem apertado dos meus avós. E é isso. Amiga, não tá sendo realmente fácil essa quarentena, mas lembre-se que estamos todos juntos neste barco. Bom, agora a próxima convidada e a próxima pessoa que vai falar sobre a rotina e angústias e sentimentos é a Bruna, minha amiga também, linda, maravilhosa. Amiga, me fala aí, como é que tá contigo? Bom, hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, que eu vou contar um pouco como tá sendo a minha rotina e como que eu tô me sentindo nessa quarentena. A primeira coisa que eu senti quando começou esse meio que isolamento foi até um sentimento de felicidade, porque eu achava que eu conseguiria usar o tempo de uma forma produtiva, assim, que eu ia conseguir fazer exercício, que eu ia conseguir acompanhar a faculdade e etc. Mas não foi muito bem o que aconteceu. Na primeira semana,
as coisas já começaram a desandar um pouco. A faculdade eu meio que deixei de lado, as aulas eu não vi muito e a matéria desses dias acabou ficando acumulada. Eu passava a maior parte do dia no celular, ou vendo séries ou alguma coisa assim. Eu senti nesses primeiros dias que eu tava muito ansiosa e eu tava acabando descontando muito na comida, eu tava também, tipo, muito mal-humorada e no meio de tudo isso, meio que tive que lidar com estar em casa 24 horas por dia com todo mundo e também foi uma fonte de muito estresse. Todo mundo aqui em casa ficou muito nervoso, assim, tava todo mundo tendo que aprender a lidar com uma coisa nova e eu acho que nessas 2 primeiras semanas também foi muito difícil isso. Mas depois dessa segunda semana eu continuava sem seguir muito o ritmo da faculdade e aí eu comecei a perceber que eu tinha que criar uma rotina ou eu ia acabar sempre deixando minhas obrigações de lado. Aí eu tentei estabelecer um pouco os horários certos da aula e horário de estudo e isso funcionou durante uns 3 ou 4 dias. Mas depois eu voltei a perder muito tempo em celular, voltei a ficar um pouco desanimada e os dias voltaram a ficar meio bagunçados. E eu senti que no meio disso tudo a minha ansiedade estava aumentando muito. Assim, não saber lidar com as coisas, não estar seguindo uma rotina, tá dentro de casa todo dia, toda hora. Isso estava mexendo muito com a minha ansiedade. E eu acho que também o medo, a incerteza, eram sentimentos que estavam presentes a todo momento, assim. O medo de não conseguir seguir com o meu semestre, o medo de, meu Deus, e minha família pode pegar, pode ser infectada. E isso também estava mexendo muito comigo. Eu acho que também a desmotivação com a faculdade estava muito grande, assim. As aulas online realmente não são muito boas, não envolvem tanto o aluno como as presenciais. Eu acho que também por não obrigar a pessoa a sair de casa e ter que ir para um lugar para estudar, entende? E a desmotivação, medo, incerteza eram sentimentos muito presentes. Eu acho que hoje nem tanto mais. Porque eu acho que depois de um mês quase já aprendi a lidar mais com isso e já me acostumei à situação, à realidade de agora. E então eu tô tentando voltar a estabelecer uma rotina e também tô tentando não me culpar tanto quando eu não consigo seguir as coisas como eu tenho planejado. Não sei, tô tentando colocar na minha cabeça que esse é um momento delicado para muitas pessoas e não é todo mundo que tá conseguindo seguir com as coisas 100% certinho. Também tento, assim, então ver que tem pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu, assim, mesma ansiedade, mesmo medo, mesma incerteza. O certo seria se eu acordasse, visse as aulas, almoçasse e depois conseguisse ler os materiais de cada aula, fazer resumo. Mas tem dia que eu nem consigo ver as aulas. Então eu sei que é um pouco complicado, mas eu sinto que a cada dia que passa eu tô tentando melhorar e realmente tô conseguindo melhorar, tô conseguindo colocar as coisas mais em dia. E sei também que vai ter dia que vai ser mais fácil do que outros. A ansiedade eu acho que já tá diminuindo um pouco, mas eu tenho um pouco de medo de como vai ser quando chegar mais perto das provas, perto de data de trabalho. E eu acho que é isso. Eu acho que não tem uma coisa muito específica que eu vou querer fazer quando a quarentena acabar. Eu acho que sim, qualquer coisa que envolva sair de casa. Nem que seja pra ir tomar um sorvete, qualquer coisa assim que eu possa sair de casa sem me sentir culpada por estar saindo de casa, sem pesar muito a consciência, sabe? Acho que é isso. Poder sair de casa, ver meus amigos, coisas do tipo. Nosso próximo convidado é o João. E aí, João, como é que tá sendo pra você tudo isso?
Eu sou o João Pedro, hoje é sexta, dia 24 de abril de 2020. Vamos, primeira pergunta, como você está se sentindo durante todos esses dias de quarentena? Ansioso, meio perdido, com certo tédio, digamos assim. Não conseguindo focar 100%. Eu tô focando, sabe, mas não é como se fosse antes, é diferente. Como está a sua rotina? Eu tenho aula de manhã por causa do IESB. Aí eu almoço. Eu acordo umas 7h30, né? Aí eu tenho aula, aí eu descanso um pouco, aí eu almoço, aí eu estudo. Normalmente eu gravo vídeo depois de estudar. Aí eu edito, lanço vídeo, volto pra estudar, tomo banho, janto e durmo. E aí, como tá igual literalmente todos os dias, tá meio estranho, tá meio tédio, tá meio, sei lá, tá meio monótono, sabe? Não dá muito pra sair das coisas. Então tá ruim, tá muito repetitivo. Você está seguindo o que planejou. Em certa parte, sim, mas antes da quarentena eu conseguia cumprir 100% do que eu planejava. Agora eu tô cumprindo, digamos, uns 80%. Então, pra quem fazia tudo, cair uns 20% é bastante coisa, sabe? Então, pô, tá afetando relativamente bastante, né? Não tá muito legal, não. Não tá sendo bom pra saúde mental, não tá sendo bom pra saúde física, principalmente porque eu fazia academia e agora não posso mais fazer. E vai continuar assim por um bom tempo. Então eu sinto bastante falta de educação física, atividade física no caso, né? E o que você quer fazer primeiro quando essa quarentena acabar? Eu tava pensando outro dia. Acho que a primeira coisa que eu quero fazer é deitar na grama enquanto estiver sol. É sério, é isso mesmo. Eu tava pensando outro dia, cara, que vontade de deitar na cama, quer dizer, na grama, e ficar ali por um tempo. Deitar na grama, com o sol batendo em mim, e eu ali, descansando, pensando sobre a vida, o vento batendo. Pensei que ia ser uma coisa boa, não sei. Mas enfim, é isso. Esse foi o áudio. Valeu. E a última, mas não menos importante, é a minha amiga maravilhosa Vitória. E aí, amiga, como é que estão as coisas com você? Me conta e conta pra galera aqui que a gente tá querendo saber também. Meu nome é Vitória, eu tenho 21 anos e sou estudante do curso de jornalismo do IESB. Hoje é sábado, 25 de abril de 2020, e eu já não tenho mais tanta certeza de há quanto tempo estamos nessa quarentena. Eu estou respeitando o isolamento desde que ele foi iniciado e só saio de casa quando é extremamente necessário, para ir, sei lá, ao mercado ou na farmácia. Eu devo ter feito isso mais ou menos umas 4 vezes no máximo. O que eu sinto é que depois de tanto tempo a gente fica perdido, sabe? A segunda-feira vira quarta, a quinta parece um domingo. Parece que os dias se trocam e a gente perde essa capacidade de se localizar no tempo e no espaço. Mesmo tentando me organizar, o que eu mais sinto dessa situação é a confusão que faço com as rotinas, com os afazeres, o que me deixa muito, muito perdida. Mesmo com a quarentena, minha faculdade manteve as aulas de forma online, né? Com as atividades remotas e, além disso, também estou continuando o estágio em home office. As aulas acontecem todos os dias de manhã, mais ou menos a partir das 8 horas, e aí eu entro no estágio geralmente entre meio-dia e 1 hora. Então, quando eu penso em afazeres e responsabilidades, a minha rotina está super cheia delas. Aulas, provas, exercícios, estágios estão todos mantidos. De novo. O que eu falei? Aulas, provas, exercícios e estágios estão todos mantidos. Mas eu estou sentindo muita dificuldade em coordenar isso com a minha rotina de casa. Meus hábitos alimentares de sono estão muito confusos e trocados, está tudo desregulado. Então, o que acontece é que eu termino de trabalhar por volta das 7 da noite e fico vendo série até 3, 4, 5 da manhã, porque eu não sinto sono. E essa falta de sono no horário certo de dormir é muito prejudicial, porque se eu não consigo dormir, eu não consigo acordar no horário da aula. Então, muitas vezes eu acabo perdendo os encontros online com os professores, ou então, quando eu consigo levantar para ver, eu volto a dormir assim que acaba e só levanto de novo quando está na hora de voltar para o estágio. Então, minha rotina se resume a isso. Eu trabalho, se eu conseguir dormir cedo, beleza, mas não é o que está acontecendo. E Eita, peraí. Então, minha rotina se resume a isso. Trabalho, se eu conseguir dormir cedo, beleza. Mas como não é o que está acontecendo, eu estou preenchendo a minha falta de sono com entretenimento.
E isso acaba me dando muita dificuldade para acompanhar o que eu deveria acompanhar no horário de manhã, que são as aulas. E apesar de não sentir o prejuízo disso nas notas, porque eu sempre faço as atividades, vejo as aulas de novo e, sei lá, tô tendo um bom desempenho com tudo, com notas e tal, eu sinto falta de conseguir acompanhar as aulas presencialmente, porque no final das contas isso atrapalha toda a minha rotina depois. Ai, Jesus. E aí, quando chega o final da semana e eu quero relaxar para esquecer um pouco a pressão e o estresse diário das aulas do trabalho, eu me volto de novo para as séries, para essas plataformas de streaming que a gente tem disponível na internet. O grande problema disso tudo é que depois de tantos finais de semana assim, fica super cansativo e repetitivo, sabe? Parece que não tem mais novidade, não tem mais o que fazer, é tudo a mesma coisa. Sinto que o próprio entretenimento se torna chato, sabe? O ideal seria conseguir ajustar isso e dar ainda mais espaço para cursos online ou atividade física, que é algo que eu quero fazer. Porque, afinal de contas, também não dá pra gente ficar parado o tempo todo dentro de casa, só sentado, só deitado, porque isso é muito ruim. Mas eu tô sentindo muita dificuldade em conseguir coordenar e fazer tudo isso. E pra falar a verdade, eu também não sei o que eu vou fazer quando a quarentena acabar. Porque eu acho que a gente tá vivendo um momento tão louco, com tanta apreensão, sei lá, excesso de informação, que eu acho que eu não vou ter nem coragem de sair quando for liberada. Eu fico com medo de quando as pessoas saírem, o vírus voltar de novo, mais pessoas morrerem e voltar todo esse ciclo de quarentena do zero. Então eu acho que eu vou esperar em casa por umas 2 semanas e aí, se tiver tudo certo, eu vou começar a ir para lugares. Só que a grande questão é que eu só vou para lugares públicos, nada de lugares fechados. Vou tentar evitar isso ao máximo. Então, eu fico pensando catastroficamente, né, que a gente não vai ter vida normal por um longo período. Talvez até precisemos reinventar e ressignificar o normal para continuar vivendo. E vamos ver o que acontece. Gente, as coisas realmente não estão nas melhores condições como a gente queria estar. Mas é isso, gente. Eu quero realmente agradecer a todos os meus amigos que ajudaram neste podcast. É um podcast muito colaborativo, né? Esse podcast, ele faz parte de um projeto de webdoc da minha sala, do 5º semestre de jornalismo do IESB. Eu fico muito feliz de ter participado com este podcast, porque eu acho que é importante a gente compartilhar todas essas angústias do dia a dia um com o outro. Eu acho que é importante a gente conversar com os amigos, os familiares, o que está sentindo, porque é isso, né, gente? A gente não tem muito para onde correr. Para terminar, eu queria dar uma dica para vocês. Na verdade, todo episódio eu quero dar uma dica. E a dica primeira é que vocês se sintam bem fazendo o que vocês gostam. Seja lá assistindo seu filme, sua série, ouvindo sua música preferida, escrevendo, dançando, fazendo exercícios. Faça o que você tiver ao seu alcance e que você mais gosta. Eu acho que o mais importante agora é a gente tentar ficar bem. E, obviamente, se não estiver bem também, tá tudo bem não estar bem. E é isso, sabe? A gente tentar entender a nossa cabeça, o que a gente gosta nesse momento e tentar não ficar toda hora falando sobre isso, sobre o coronavírus, sobre isso, porque a gente é fragilizado, né? Nós somos seres humanos, então é assim que a nossa mente trabalha. Enfim, eu quero agradecer a todos que ouviram até aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de ter entrado neste projeto lindo do webdoc. Muito obrigada por ouvirem. Espero vocês no próximo episódio. Fiquem bem, fiquem em casa quem puder. E é isso. Grande beijo.